Bom dia, bom dia. Hoje eu tava aqui perdido nas contas já do número de vídeo. Já acessei a minha equipe. Falei, e aí, qual que é que eu já perdi as contas? E a gente tá hoje no quinto vídeo. Olha só, né? Parece muito pra quem tá no começo, mas daqui uns tempos vamos olhar e vou falar, nossa, eu tava no quinto vídeo, hoje já tem 200, 300, sei lá, 1 milhão de vídeos. Mas enfim, seja mais uma vez bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas, a trazer mais conteúdos para vocês, a trazer mais coisas relevantes para a gente poder contribuir cada vez mais com esse aprendizado e, claro, com a melhoria de performance de vocês, do negócio de vocês também. Então, se vocês ainda não se inscreveram, por favor, se inscreva, ative o bendito do sininho para você receber as notificações. Não incomoda muito, só um pouquinho. E pra gente poder seguir aí nessa jornada junto o mais próximo possível. Nos nossos vídeos anteriores, a gente falou, eu lembro que eu fiz nosso vídeo 1 falando sobre começar do começo, acho que foi um vídeo bem marcante para mim e acredito que para quem está começando também, porque ali a gente revive muita coisa do que a gente está saindo do zero de novo. Com perspectivas muito maiores, porque a gente tem experiência, porque a gente já tem vivência, já estamos mais maduros, mas com aquele gostinho, né, de novo, de começando do zero, de fazendo algo diferente. Então isso é muito bom. E logo depois eu entrei numa série sobre planejamento, trazendo para vocês alguns dos principais erros que a gente comete na hora de planejar. Então ali a gente falou sobre pontos assim que são extremamente relevantes e que são coisas que a gente erra, como eu disse para vocês, por bobagem. São erros bobos, muitas vezes por inexperiência, outras vezes por falta de atenção, outras vezes por falta de preparo, outras vezes por pura e simples preguiça mesmo, que você fica com preguiça de fazer algumas coisas e você acaba tropeçando em coisas que são muito simples. E a gente elencou esses 10 erros. O que eu lembro que o que eu pedi para vocês foi o seguinte: pega 1, 2 que você vê que você mais erra, que mais te prejudica. Começa por ali. Vocês não vão deixar de errar nos 10 pontos, mas você pode deixar de errar em 1 ou 2 de cada vez. E isso já vai contribuir imensamente para o seu resultado. Porque às vezes a gente pensa que pequenas mudanças não impactam e a gente não tem noção do quanto que pequenas mudanças impactam. Eu sou prova disso. Eu já acompanhei milhares de pessoas dentro de treinamentos e eles faziam mudanças que para quem tá olhando, até para eles mesmo, fala, pô, mas isso aqui é irrelevante. E aquilo que se julgava irrelevante fazia uma transformação gigantesca no resultado na hora de você ver o resultado final. Então a gente tem que ir implementando pequenas mudanças, uma coisinha de cada vez, porque isso faz a diferença sim. E aí, depois que você conseguir implementar essas mudanças, trabalhar 1 ou 2 erros de cada vez, hoje a ideia é trazer para vocês alguns pontos principais nessa construção de um planejamento efetivo. Lembrando que, assim, uma das coisas que eu gosto de trazer de diferencial para vocês é de trazer o troço simples, tá? Como assim? Existem milhares de formas de se fazer planejamento, uma mais linda que a outra, uma mais incrível que a outra. Tem planejamentos que você olha assim naquela tela gigante e você fala, meu Deus, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Porém, contudo, entretanto, aquilo não é assim viável para nós nesse momento. Como assim? Não adianta eu ter um planejamento lindo e maravilhoso que eu não sei alimentar, que eu não sei fazer, que eu não sei coordenar, que eu não sei colocar ele em ação, que logo ele não vai me dar resultado. Então a ideia para vocês é trazer algo simples, o mais simplificado possível para que vocês possam implementar no negócio de vocês uma coisinha de cada vez, porque uma coisa de cada vez faz a diferença para vocês chegarem num resultado final que seja muito bom e que seja em crescimento constante, que é o mais importante, né? A gente que tem um negócio ou que está começando entende que a gente precisa ter constância. Sem constância não vira. Não vira. É igual os meus vídeos aqui, ó. Tem dia que você fala, meu Deus, não, hoje não vai. Faz dar, meu filho. A prioridade do dia começa por ali, porque se você não tiver constância nisso, aquilo não vai te dar resultado, não vai te levar ao sucesso naquela operação que você quer. Então vamos lá. Pra gente poder começar a entender todo esse mundo do planejamento, separei para vocês aqui 4, só para vocês conhecerem, não vou entrar em todos, até porque vocês não precisam de todos nesse momento. Mas existem 4 tipos de planejamento estratégico.
Tipo 1 é justamente o planejamento estratégico propriamente dito, que é o quê? Você olhar para a sua empresa de uma maneira global, de fora de preferência, você conseguir se afastar de alguma forma, por isso que muitas pessoas pedem auxílio de consultorias ou de mentorias para poder ajudar a construir esse planejamento. Porque quanto mais de fora você conseguir olhar, melhor. Por quê? Porque dentro da operação, a gente começa a ficar contaminado com algumas coisas no sentido assim, ah não, isso aqui não dá porque a gente já tentou e não funcionou. Ah, isso aqui não vai dar porque tá faltando tal coisa assim, assim, assim. E então essa é justamente o contrário da ideia que a gente tem quando você vai se fazer um planejamento estratégico. Fazer um planejamento estratégico, o próprio nome já diz, você vai pensar em estratégias, geralmente de crescimento. Então você vai entender onde você está, onde o seu negócio está, qual é o momento, o que vocês precisam fazer, como aquilo pode ser feito. E você não pode estar contaminado com pensamentos de, ah não, isso aqui a gente já tentou, ah não, isso aqui tá muito difícil, ah não, isso aqui vai precisar de dinheiro, a gente não tem, isso aqui tem que fazer investimento. Então, quanto mais de fora você estiver, melhor. Por isso que existem tantos acompanhamentos externos e que realmente são necessários. Porque se a gente conseguisse fazer tudo sozinho, tava todo mundo aí a nível de Google, né? E não é bem assim. A gente precisa realmente de ajuda para estruturar, até porque até a Google tem N consultorias externas, por isso que os caras também obtêm sucesso e constante, né? Eles têm constância e isso é extremamente importante. Então, esse é o primeiro tipo de planejamento. Vamos lá. Segundo tipo de planejamento é o planejamento tático, que ele envolve, se você for, por exemplo, pensar naqueles filmes de guerras que a gente assiste, tem a estratégia e tem o tático, que é basicamente você planeja o que, o tático é mais ou menos o como. Então, como é que nós vamos executar? Ele tem mais a ver com as ações, ele tem mais a ver com as operações, com os caminhos propriamente ditos. Então, ele é um planejamento também que ele é fundamental, porque ele vai trazer de forma mais minuciosa aquilo que você quer realizar dentro do planejamento estratégico. O terceiro tipo de planejamento é o planejamento operacional. Esse já tem, ele é diretamente nas ações, sabe, no mão na massa. Então, no operacional é como se fosse assim, ó, você vai separar setor por setor, atividade por atividade, o que vai acontecer em cada uma delas e fazer esse planejamento operacional. Porque ali você consegue trabalhar de forma minuciosa cada etapa, cada ação, tudo bonitinho, tintim por tintim. É lindo de ver. Mas, por exemplo, por que eu não trago, na maioria das vezes, esse tipo de planejamento para as empresas? Porque o meu foco é atender empresas de pequeno e médio porte. E na maioria das vezes, existem exceções, obviamente, mas na maioria das vezes, elas não têm nenhum planejamento estratégico básico. Então não adianta eu chegar implementando um planejamento operacional, tintim por tintim, a medidas minuciosas. Por quê? Porque aquilo, as pessoas vão ter dificuldade de implementação e elas não vão implementar, porque ele precisa de um acompanhamento também de forma minuciosa. Imagina, se muitas vezes as pessoas não conseguem nem fazer o planejamento, o acompanhamento básico, imagina fazer um acompanhamento minucioso. Então não adianta a gente colocar a carroça na frente dos bois e pedir para as pessoas fazerem aquilo que elas não conseguem fazer nem o básico primeiro. E o último tipo de planejamento é o planejamento financeiro, tá? Então assim, esse é uma das coisas que precisam ser feitas, tá? Porque o que acontece? Não adianta a gente trabalhar. Eu gosto de trabalhar toda a parte de gestão de pessoas, de gestão comercial, mas se a gente cuida disso e não cuida do financeiro, é aquele negócio assim, a gente abre um buraco desse tamanho para entrar dinheiro, faz entrar dinheiro, aumenta o faturamento, equipe engajada, o negócio tá rodando, tá top, mas se eu não arrumo um planejamento financeiro, eu abro um buraco embaixo também, eu faço assim, né? Em vez de ser assim, eu faço assim. E aí não resolve, porque vai entrando dinheiro, mas vai saindo dinheiro. Então, o planejamento financeiro, ele serve para ele te dar rentabilidade, ele serve para te dar margem. Por isso que muitos negócios passam por aquele momento assim, nossa, a gente cresceu muito, mas a gente fatura bem, mas a gente não sabe para onde tá indo dinheiro. Ou a gente está gastando muito. Quando você entende que você está faturando bem, você está vendendo bem,
o negócio está acontecendo, mas você não consegue ter dinheiro em caixa, você não consegue fazer investimentos, você não consegue ter reservas, você pode observar, porque provavelmente ou você não tem um planejamento financeiro, ou você está sendo falho no seu planejamento financeiro. E aí é o que vai acontecendo, né? Quando você faz bem a gestão de pessoas, gestão comercial, isso aqui faz o funil, faz assim. E aí, se você cuida bem da gestão financeira, ele fica assim, um funilzinho. Agora, se você não cuida da gestão financeira, o negócio faz assim. E aí, da mesma forma que entra e sai. Se você continua sem cuidar, daqui a pouco ele faz assim, ó. Aí começa a entrar menos e sair mais, é onde começa o negócio a desmoronar. Por isso que é tão importante a gente trabalhar, são os dois que eu sempre peço, tá? A gente trabalhar a parte do planejamento estratégico em si, começar por ali. Então a gente começa pelo planejamento estratégico básico, amplo, mais geral. Conforme a empresa e a equipe vai amadurecendo dentro do processo do planejamento estratégico, aí a gente vai implementando tático e operacional. Porém, o financeiro eu sempre já trago e peço para que vocês vão trabalhando, porque senão, como eu disse, entra em cima, sai embaixo e aí não funciona. Então tenha esses dois. Ah, Fran, por onde eu começo? Qual é a minha prioridade? Planejamento estratégico básico e planejamento financeiro. Você tendo esses dois, você já consegue organizar a casa, você consegue trabalhar o processo de maturação da sua equipe e você consegue começar a ter rentabilidade. Você tendo rentabilidade, você vai ter como que eu posso dizer, um fôlego. E esse fôlego te proporciona tempo para pensar, te proporciona investir na sua equipe para ter pessoas mais preparadas, para você começar a delegar mais funções, delegar alguns postos de liderança, para que você tenha mais tempo de ficar no estratégico, de ficar na parte pensante do seu negócio. E por você ter esse fôlego, é a hora que você tem condições e cabeça, porque enquanto você tem conta para pagar e o dinheiro não tá sendo suficiente, ou tá apertado, tá arrochado, você não tem cabeça para outra coisa. O seu negócio é fazer o dinheiro chegar e entrar de um jeito ou de outro para você dar conta de bancar as contas no final do mês. Então não adianta a gente inventar moda, resolve isso primeiro. Quando estiver resolvido, aí você consegue ter fôlego para caber outras coisas na sua cabeça, para começar a mudar de fase, para você começar a olhar para o negócio num próximo estágio. Aí é que vai caber ou não, a gente tem que avaliar, mas geralmente é o momento que você vai começar a pensar em trazer um planejamento tático, em trazer um planejamento operacional para o seu negócio, porque agora está cabendo, tá? Então eu brinco, mas é muito verdade. Vocês precisam estar com as contas pagas e uma graninha sobrando. Senão a sua preocupação é só essa. A sua cabeça tá nisso. Então não adianta eu tirar você e falar assim, ó, vamos pensar na estratégia, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo, vamos criar um negócio lindo e maravilhoso se você está preocupado com as contas que você tem que pagar no final do mês. Então sim, precisa se resolver o problema de dinheiro primeiro. E isso se resolve como? Eu acredito que em 2 pontos principais. Gestão comercial, vendas e gestão de pessoas. Por quê? Porque sem vender, dinheiro não entra. E se você não fizer gestão da sua equipe de vendas, você não vende. Porque você vai vender porcamente, ou seja, você vai vender menos do que você precisa. Então você precisa alinhar a sua gestão comercial, vendas, e você precisa alinhar a sua gestão de equipe. Você precisa entender sobre gestão de pessoas para que você possa ter uma equipe alinhada, e uma equipe alinhada te proporcione mais resultados, logo mais vendas, logo mais dinheiro, para que você tenha esse tipo de fôlego, esse tipo de respiro para pensar em um planejamento mais avançado. Pensando dessa forma, vou trazer para vocês agora algumas etapas que a gente tem dentro de um planejamento. Lembrando sempre que eu vou trazendo para vocês o simples, o básico que resolve, tá? Não é porque é simples e porque é básico que não resolve, não. É o simples e básico que resolve. A gente só inventa moda depois que a gente sabe fazer isso aqui bem feito. Ah, Fran, quando é que eu sei que eu sei fazer isso aqui bem feito? Quando tu tem dinheiro sobrando. Quando tem reserva, quando o caixa tá legal, a margem tá legal, tem um dinheirinho guardado, a empresa tá bem e você tem uma grana para investir em oportunidade. Aí você entendeu que você está fazendo o simples e o básico bem feito. Está na hora de profissionalizar ainda mais você e o seu negócio. Então vamos lá. Primeiro ponto do planejamento estratégico você precisa fazer uma avaliação. Então, como assim?
Como eu comentei no vídeo anterior sobre os 10 erros, a gente comete um erro muito simples, que é o seguinte: a gente começa um planejamento da ideia para frente e a gente não avalia o que está acontecendo no negócio agora. E aí o que acontece? Esses são os riscos que a gente tem, porque quando a gente faz um plano sem fazer uma avaliação do que eu tenho construído até então, o risco que você corre é de fazer um planejamento imaginário. Como assim um planejamento imaginário? Você faz um planejamento que ele não é real, porque você não avaliou o cenário. Então, às vezes você faz um planejamento que ele não condiz com o seu cenário atual e isso te impede de seguir. Porque aí o planejamento vai dar errado, as ações, ou muitas vezes até as ações funcionem, mas os resultados não vão acontecer e você vai achar que o erro está no plano. E não é no plano. O erro vai estar na avaliação. Então, o primeiro passo é você sentar e fazer uma avaliação bem feita do seu cenário atual. Entender qual é o momento do negócio, números básicos, indicadores básicos, tem que entender qual é a sua média de faturamento, você tem que entender qual é a sua média de vendas, qual é a sua média de venda recorrente, os canais que você utiliza para vendas, de onde estão vindo, quanto está vindo de cada um, quanto é o custo desses canais também, para você entender. Hoje a gente fala muito sobre custo por lead, né? Que é o custo por cliente, basicamente, quando você investe num anúncio, quando você investe numa propaganda. E isso hoje está mais fácil de medir por causa da era do digital. Porque quando a gente faz uma propaganda de marketing digital, a gente tem a ideia de custo por lead. Então, você tem isso mais fácil. Assim como se você faz propagandas ou tem outros canais de venda. Ah, fiz um outdoor, que ainda é muito comum. Então, esse outdoor, quanto que eu gastei, quantas pessoas vieram de lá, preciso criar mecanismos para entender e para descobrir, porque é um pouquinho mais complicado de descobrir como é que essas pessoas vieram, se vieram de lá. Geralmente você vai ter que fazer algum tipo de pesquisa, ou você vai ter que no seu atendimento perguntar, falar, olha, você conheceu a gente onde? Anotar isso para você ter esses números, para você poder fazer esses indicadores. Quando você faz isso no marketing digital, querendo ou não, isso já te traz de uma maneira mais simplificada. Mas se você tem outros canais, é possível fazer também, você só precisa se organizar para fazer. Assim como, por exemplo, vem de indicação. É interessante você saber quantos dos seus clientes e quais dos seus clientes vêm por indicação e por indicação de quem ainda, mais ainda, tá? Eu acho isso extremamente importante, porque mais importante ainda do que o cliente que veio por indicação é quem indicou. Porque o cliente que te indicou, ele te defende. O cliente que te indicou acredita no seu negócio e o cliente que te indicou tem um poder de recompra muito alto, porque se ele comprou e está indicando, significa que ele aprovou e gostou do seu produto, do seu atendimento, então ele está apto a uma recompra e às vezes ele não recomprou ainda porque eu não fui atrás. Porque eu não criei uma demanda para ele. Às vezes ele tá precisando, ele só não parou para fazer. Sabe aquela sensação que a gente tem assim, nossa, tô precisando fazer tal coisa. E aí você começa a fazer outra, e de repente você esqueceu e não fez. Como, às vezes, marcar o retorno lá no dentista, ou marcar a sua limpeza semestral, trimestral no dentista. Você sabe que precisa, mas você fala, nossa, vou ligar lá, e não liga. Se o cara liga, você, pô, tava precisando falar com você, tô precisando marcar mesmo, pode marcar. E aí você já captou um cliente que tava lá, que já é seu, já é mais fácil do que um cliente novo, e tava perdendo muitas vezes ali uma recompra. Então, nessa avaliação, você tem que avaliar uma porrada de coisas, sabe? O seu faturamento, seus custos também é interessante você avaliar para entender se onde tá indo o dinheiro, quais são os gargalos ou quais não são. Entender como é que tá a sua margem de lucro, como é a sua carteira de clientes, quantos clientes você tem, quantos clientes ativos você tem, quantos clientes inativos você tem. Então, tudo isso são exemplos de dados que você precisa levantar nessa avaliação, para você entender o que pode ser feito daqui para frente. Senão, às vezes, você faz um planejamento, eu quero faturar 1 milhão por ano, mas você está faturando 100 mil por ano. Pô, aí fica, a não ser que você tenha alguma coisa mudou de forma grande no seu negócio, como por exemplo, agora eu comecei a escalar na internet. Aí tudo bem, antes eu fazia 100 mil por ano, mas agora eu tô escalando, então eu tenho condição de chegar a 1 milhão? Tenho, vamos fazer um plano para isso. Agora, se você não mudou absolutamente nada na sua estrutura, na sua forma de trabalhar, para você sair de 100 para 1 milhão, aí fica meio complicado, né? Por isso que essa avaliação é tão importante. Então, o primeiro passo
avalie, faça uma avaliação do seu negócio, principalmente daquele resultado que você quer construir. Eu quero vou fazer um planejamento para um faturamento maior. Então, como é que está o meu faturamento hoje? Da onde ele está vindo? Quem são as pessoas? E essa é uma pergunta muito importante quando a gente fala de indicadores de faturamento, tá? A não ser que você tenha uma escala muito grande, o que eu acho que não é o caso, você precisa saber da onde vem, de quem vem o seu faturamento. Porque às vezes a gente não se toca da onde vem a maior parte do nosso faturamento e a gente perde por isso, de poder fazer muito mais, por não ter esse discernimento de onde vem, do que vem, de quem vem. Então faça essa avaliação, esse é o primeiro passo para você poder ter condições de fazer um planejamento que ele possa ser efetivo para o seu negócio. Segundo passo dentro do planejamento que você precisa estabelecer é justamente você pensar no como. Então, beleza, eu entendi o cenário, agora vamos lá. Eu preciso estabelecer, eu quero um crescimento de quanto, ou eu quero um faturamento de quanto que isso representa dentro da sua porcentagem hoje. E como é que isso vai ser feito? Qual é o processo, da onde vai sair, quem vai ajudar, quais são os canais, como vocês vão realizar, porque é muito ligado o segundo com o terceiro, que é justamente o planejamento e a ação. Então, na fase do plano, você precisa ter tudo muito bem descrito. Quanto mais descrito, melhor. Quanto mais detalhado, melhor. Por quê? Porque se você falar, vou fazer um planejamento, meu planejamento é fazer 1 milhão por ano, e você não descreve as ações, isso é só um desejo. Ele não é um plano, ele é um desejo. Então, quando você quer que ele seja um plano, você pensa, logicamente, no resultado que você quer, mas você precisa pensar, a pergunta-chave que eu gosto de me fazer quando a gente pensa em planejamento é, beleza, eu quero fazer 1 milhão de faturamento, como nós vamos fazer isso? Da onde vai sair esse 1 milhão? O que nós vamos fazer? Principalmente se é um cenário que, como eu disse, você não tem ele hoje. Eu tenho 100 mil e agora eu quero fazer 1 milhão. Então, é possível? Mas quais são os mecanismos que a gente vai utilizar para que isso aconteça? Eu vou escalar? Eu não vou escalar? Eu vou contratar uma agência? Eu não vou contratar? Eu vou fazer algo interno? Vai exigir investimento? Não vai exigir? Por onde a gente começa? Quais são os setores? Quem são as pessoas cruciais? Quais são as atividades? O que a gente tem que fazer? Qual é a fatiação ali do resultado? Como é que eu vou parcelar isso? Como é que eu vou medir isso? Então, todas essas são perguntas que te ajudam a te estruturar uma ideia. E aqui vai um ponto muito importante, não existe planejamento na cabeça. Como assim? Você precisa pegar um papel, você precisa escrever. Eu gosto do escrever, tá? Do papelzinho, do canetinha. Mas você pode fazer isso no computador, se você é o cara das planilhas, se você é o cara que gosta de fazer um negócio mais ajeitado ali. Eu gosto muito, eu trabalho, tenho eu e minha irmã. A minha irmã é a pessoa das planilhas, então eu faço no papel pra eu poder me achar. E ela faz com os negócios lindos e maravilhosos lá no computador, que ela se acha dessa forma. Então a gente tem ele registrado assim, de forma mais rústica, né? Ou como eu posso dizer assim, da era das cavernas, e a gente tem o modelo mais moderno também, porque a gente tem que ter os dois. Por quê? Principalmente porque isso aqui é muito pra mim, tá? Essa é a minha forma de enxergar, de ver as coisas e de me organizar. Mas aquele que a gente faz, todo bonito, arrumadinho no papel, salvo no arquivo, a gente consegue enviar isso pra equipe e isso serve pra comunicar. Então, você consegue comunicar o planejamento com mais facilidade. Porque quando você for, por exemplo, para uma apresentação do seu planejamento para sua equipe, você não vai levar na folhinha, você vai levar como? No slide, bonitinho, pondo data show, mandando e-mail, enfim. Você faz todos os paranauê que precisa ser feito para que as pessoas entendam. E quanto mais visual, melhor. Mas o que é mais importante? Independente se você faça como eu, né, da época das cavernas, ou se você faça como a minha irmã, um negócio mais organizado e bonitinho, como tem que ser feito. O importante é que ele tenha todas as ações muito bem descritas, o passo a passo. E, gente, pra falar a verdade, assim, se você não é planejador, se você tem um perfil executor como eu, é um saco fazer isso. Mas tem que ser feito. Então, assim, se você não tem um perfil planejador, arruma alguém que tem,
para ser seu parceiro aí, para te ajudar, ou contrata uma consultoria externa, tem um mentor externo, para que essa pessoa te ajude a formular esse planejamento, porque é necessário você ter essas ações todas pautadas e descritas para que você e outras pessoas além de você consiga enxergar a viabilização desse plano. O próximo passo é ação. Como assim a ação? É o fazer, tá? Então, assim, a gente planejou, e aí, lembra que eu falei do planejador e do executor? O executor, ele sai fazendo, muitas vezes, sem fazer as descrições. E o planejador, ele fica só no plano, ele fica planejando. Tipo, não, ainda faltou um negócio, deixa eu arrumar isso aqui. Dali a pouco a gente tem que começar. Não, mas faltou um negócio, deixa eu arrumar isso aqui. E não vai pra ação. Então, você tem que, lembrando os passos, você precisa fazer a avaliação, você precisa fazer o plano e você tem que partir para a ação. Ou seja, e agora? Por onde a gente começa? Qual é a primeira ação? O que nós vamos fazer? E tem que ir para a execução, tá? Se não executar, não adianta você ter um plano lindo e maravilhoso. Então, nessa hora da execução, é a hora de, é a hora de motivação, é a hora de botar gás, é a hora de fazer a galera pegar fogo e, sabe, arrebentar a boca do balão mesmo. É a hora que eu mais gosto, né? Porque o perfil executor gosta da execução, logicamente, né? Então, essa é a hora que você precisa colocar energia. Falar, vamos começar. Por que energia? Porque geralmente no início do plano é quando vem o maior resultado. Por quê? Porque tá todo mundo no gás, tá começando, é coisa nova, novidade, todo mundo quer fazer um trem diferente, é divertido. Então é o momento que você tem que aproveitar essa vibe, porque é a hora que vai te dar mais engajamento e mais resultado. Então, cara, coloca tudo que você tem de energia ali, porque aí vem o nosso quarto ponto, que é para você manter isso. Por quê? Porque você não vai ter essa energia de início o tempo todo. Como é começo, a galera fica louca, alucinada, é legal, é novidade. Mas logo vem as dificuldades, porque obviamente que vai ter. Não é porque você fez um plano lindo que ele vai dar certo. Não, pelo contrário, vai dar errado. Se você tem uma preocupação, se você tem um medo do plano dar errado, já vou te adiantar, vai dar errado. Então você precisa estar preparado para fazer o quê? Para fazer o nosso 1, 2, 3, quarto passo, que é o monitoramento. Eu julgo que essa é a parte mais importante de qualquer planejamento. Por quê? Porque você pode fazer uma avaliação, você pode fazer um plano e você pode começar. Se você não monitorar, as coisas vão se perder e tudo vai para o lixo. E essa parte é uma parte que depende muito de você. Você que é o gestor, você que é o líder, o dono do negócio. Você precisa fazer o monitoramento acontecer. Fran, como é que eu faço isso? Estabeleça dias, horário e tempo. E não coloque absolutamente nunca nada outra coisa no lugar. A não ser que você tenha uma emergência de tipo, cara, alguém morreu, acidentou e você precisa ir lá socorrer. Mas se não for isso, não substitua o tempo que você separou para o monitoramento, para o acompanhamento, por qualquer outra coisa. É um momento sagrado. Por quê? Porque se você começa a substituir o seu tempo de monitoramento, o seu tempo de acompanhamento, daqui a pouco ele se perde. Você coloca uma coisa no lugar, daqui a pouco você coloca outra, aquilo vai perdendo a importância que ele tem. Aí as pessoas, às vezes o cara se preparou para te prestar contas para fase de acompanhamento, de monitoramento, e você, olha, nós vamos ter que remarcar porque aconteceu um imprevisto assim, assim, assim. Aí dali a pouco o cara, aquilo perde a importância, ele já não vai mais tão bem preparado para aquela reunião, ele já não está preparado para aquele acompanhamento. Por quê? Porque você mostrou que aquilo não era tão importante, que aquilo poderia ficar para depois. Então esse assim, é o ponto mais crucial de qualquer plano, porque se você monitorar, se você não tiver um plano, mas você monitorar, você ainda chega em algum resultado. Agora, se você tiver um plano e você não monitorar, ele vai se perder de forma muito rápida. Então, monitore, acompanhe e, de preferência, principalmente no início, faça um acompanhamento pelo menos semanal. Se você precisa estar no momento de forte venda, às vezes você tem que fazer isso até diário, tá?
acompanhamento diário. Mas se você tá num momento mais estruturado, que a equipe já tá um pouco mais madura, acompanhamento pelo menos semanal. 30 minutos você resolve ali com cada equipe, com cada setor, você consegue fazer um acompanhamento legal. Mais pra frente eu vou trazer um modelinho de reunião de acompanhamento para ajudar vocês aqui. E o nosso quinto passo é a reestruturação. Como assim? Como eu disse, vai dar errado. Então você vai precisar reestruturar, você vai precisar fazer ajuste de rota no seu plano. Então vai chegar um momento que você vai ver que alguns resultados não estão acontecendo ou que algumas ações não estão acontecendo. Você vai ter que entender o que está acontecendo, por que não está acontecendo, se é algum problema crônico, se é algum problema de comportamento, para você poder fazer justamente a reestruturação de rota. Falar, não, peraí, isso aqui deu errado, vamos reajustar. Vamos pegar um exemplo básico. A gente não atingiu a meta de faturamento. Então, quais são as ações que nós vamos tomar, o que nós vamos fazer para que no próximo mês, além de bater a meta de faturamento, a gente consiga reaver o que a gente não fez no mês anterior. Porque aqui tem outra cagada que a gente comete dentro do planejamento. Eu não bati a meta esse mês, então mais mês que vem nós vamos bater. Não, peraí, filho. O mês que vem você bate a meta do mês e você precisa reaver o que você não fez no mês anterior, principalmente se você não tem sobra. Se você não fez a mais do que a meta em algum mês, você não tem sobra, você precisa reaver o que você fez. Senão vai chegar no final do ano, planejamento morreu, não bateu a meta, e aí? Como é que a gente vai explicar isso para a equipe, né? Então tem que haver reestruturação, tem que haver reajuste de rota. E por último, repetição. Como assim? Repetição tem muito a ver com treino, tá, galera? Eu vou trazendo para vocês aqui, quero fazer um videozinho para vocês sobre treinamento e acompanhamento, para que vocês entendam a diferença. Mas a repetição, ela vai fazer com que vocês cheguem à excelência. Primeiro, ela vai fazer com que vocês consigam realmente executar as ações, porque como são coisas novas, vai ter resistência, resistência natural. Posso fazer um vídeo também para vocês de como vocês lidarem com a resistência, é legal. Tem algumas ferramentas para ajudar, nunca para eliminar. O ser humano, ele tem resistência natural, todos nós. Então vai haver resistência. Então, como é que uma das ferramentas de lidar com a resistência é repetição, 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 repetição. Quem te ajuda nisso? Monitoramento. Tá vendo que ele se encaixa muito bem? Então, você vai repetir, 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 primeiro para que você consiga que as ações sejam executadas e segundo, para que vocês cheguem à excelência das execuções das ações. Então, por isso que a repetição ela é importante. Então, em resumo, 6 passos. Avaliação, planejamento, ação, monitoramento, reestruturação, repetição. Siga esses passos para que você consiga mudar o resultado que você tem planejado na sua empresa através de um planejamento simples, básico e eficiente.